Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Este é o nosso quarto vídeo de como encarar a morte à luz da Escritura Sagrada. E neste vídeo nós vamos falar do estado intermediário do justo. O que acontece com os justos logo após a morte? E para lançar luz a esse assunto, nós vamos analisar 3 textos. O primeiro deles é o texto do Lázaro e o rico, que nós já falamos um pouco no vídeo passado. O segundo é exatamente o texto em que Jesus se encontra na cruz e um ladrão conversa com ele. E o terceiro texto é o anseio do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses por estar com Cristo. Vem conosco e vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Antes de entrarmos nos textos em si, eu gostaria de pedir desculpa a você pela demora com o quarto vídeo dessa série. Mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, entra na playlist aqui do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe e acompanha os 3 outros vídeos. Isto vai te ajudar muito a entender este quarto vídeo. Uma segunda coisa, antes de entrarmos nos textos, é que este vídeo é promovido pela Igreja Presbiteriana de Jaguaribe. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, então se inscreve e dá o like aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar a gente a divulgar mais a palavra de Deus. O primeiro texto é o texto de Lázaro e o rico. Lucas capítulo número 16, um texto já visto no outro vídeo. Então, se você quer saber mais detalhes sobre esse texto, olha lá o vídeo 3 desta série. Mas, obviamente que nós não podemos deixar de falar nele quando queremos pensar em estado intermediário. Naquela parábola, que nós vimos, naquele trecho, Jesus conta a história de 2 homens, um rico e um pobre. E o rico era orgulhoso e tinha os seus pecados. O pobre também tinha seus pecados, mas pelo menos é declarado na parábola que era alguém mais humilde. E este pobre, então, quando morre, ele vai para o seio de Abraão, enquanto que o rico vai para o inferno, ou o Hades. Nós falamos um pouquinho dessa palavra também em outro vídeo. Porém, para o nosso vídeo de hoje, nós precisamos analisar o que é o seio de Abraão. E nós temos alguns traços, algumas diretrizes sobre o que é o seio de Abraão nesse texto aqui de Lucas, capítulo número 16. E eu vou ler apenas um verso. Nós falamos dele todo no outro vídeo, então você pode ver lá. Mas eu queria ler apenas um verso para que a gente possa entender algum destaque que esse texto dá ao seio de Abraão, a esse lugar que nós não sabemos ao certo o que é. Veja você o verso de número 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. As palavras aqui é de Abraão para o rico, que está clamando por misericórdia. E nas palavras em que Abraão utiliza, diz que Lázaro, na verdade, naquele lugar está sendo consolado. Portanto, o seio de Abraão nos parece que é um lugar de consolo, um lugar de descanso, um lugar de felicidade. Ao contrário do que o rico estava sofrendo, que era um lugar de tormento, um lugar de chamas e de trevas. Então, para entendermos um pouco o lugar dos justos imediatamente após a morte, nós precisamos entender o lugar dos ímpios, que já falamos sobre isso. Então, o que é totalmente oposto ao lugar dos ímpios é exatamente o lugar dos justos. Enquanto os ímpios sofrem tormento, dor, chamas, o justo vai ter consolo, descanso e felicidade. Isso é o seio de Abraão, é o que é tratado como seio de Abraão. O segundo texto que nós vamos analisar é o texto de Lucas 23, 42 e 43. É aquele momento em que Jesus está na cruz do Calvário e um ladrão conversa com ele. O texto nos diz: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nos parece que o ladrão da cruz reconhece que Jesus é o Messias e que ele teria um reino. E que por ele estar morrendo naquele momento, ele viria no futuro com o seu reino. E o ladrão da cruz então pede que ele se lembre do reino dele. Que ele se lembre quando ele voltar no seu reino. A questão é que a resposta de Jesus não é uma resposta no futuro, mas é uma resposta imediata. O que iria acontecer com ele imediatamente após a morte. Nos parece que o ladrão da cruz realmente compreendeu quem era o Messias. E por conta disso, Jesus diz: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a promessa que Jesus faz para ele. Mas o que vem a ser então paraíso? A palavra paraíso, essa palavra grega, que é traduzida aqui por paraíso, esta palavra aparece em apenas 2 outros lugares na Escritura.
E é importante observarmos esses dois outros lugares onde ela aparece, para que possamos então entender o seu significado. Quais são as semelhanças nos 3 lugares onde aparece? O primeiro lugar é em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4, quando Paulo está falando um pouco sobre uma experiência de um homem que foi até o terceiro céu. E ele faz um paralelo com esse terceiro céu, com o paraíso. Veja o que diz 2 Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Nos parece que paraíso é um lugar maravilhoso. É um lugar em que as palavras ditas naquele lugar são inefáveis, difícil de serem expressas. Portanto, é um lugar maravilhoso, é uma habitação celestial. Por isso que é comparado a terceiro céu. E é o que nós podemos saber e tirar desse texto de Paulo. Então, esse lugar maravilhoso que é citado por Jesus na cruz e que aqui Paulo me parece que conhece um homem que teve aquela experiência, que é possível que seja o próprio Paulo que teve aquela experiência. Esta palavra paraíso nos mostra a ideia de uma habitação celestial, gozo do céu. O segundo texto que aparece ainda essa palavra paraíso é o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 7, o texto nos diz: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui nós temos que o céu, ou o paraíso, que é colocado aqui, é o lugar onde se encontra a árvore da vida. Aquela árvore que estava lá no jardim do Éden, que dava vida ao homem. Então, a ideia é muito clara aqui, nos traz vida, nos traz alegria, nos traz força. Portanto, esta palavra paraíso conota isso. Paraíso, na verdade, é o lugar onde nós vamos já ter o deleite do céu. Esse texto de Apocalipse possivelmente está ligado não a um estado intermediário, mas a um estado futuro. O que nós temos que observar quando olhamos para a palavra paraíso é exatamente as similaridades. Nós devemos observar que a palavra paraíso ela sempre demonstra alegria e gozo celeste. E é isso o que está muito claro no texto para a gente, que o ladrão da cruz teria. Ele estaria em um lugar de alegria e gozo celeste. Vamos para o nosso terceiro e último texto acerca do estado intermediário dos justos. Este texto vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, sobre como o apóstolo Paulo ele compreendia o que aconteceria com ele logo após a morte. Nesse texto de Filipenses, capítulo de número 1, versos 21 a 23, o apóstolo Paulo diz: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo demonstra toda a sua devoção a Deus. Ele diz que Deus é glorificado no corpo dele, seja pela vida, seja pela morte. E aqui, nesse texto agora, ele mostra que se ele morrer, é lucro para ele, mas se ele viver, é Cristo para ele. Portanto, o trabalho dele em vida é um trabalho dedicado a Cristo. Porém, se ele chegar a vir a morrer, então aquilo é lucro, é algo que é lucro. Se é lucro, então é algo bom. Obviamente que o apóstolo Paulo não ia dizer que era lucro se fosse algo ruim. Mas o verso de número 23 lança luz a esse entendimento do que acontece após a morte, porque ele diz o seguinte no verso 23. Ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aqui eu queria chamar a atenção um pouco para a construção deste verso na língua grega. Eu vou ler rapidamente o texto grego. Se você não entende grego, vai ficar claro para você ainda. Rapidamente o texto grego para que você possa entender a construção dele e como nós temos uma ligação direta entre partir e estar com Cristo. O texto diz: To analisai kai sum Christon enai. As duas palavras analisai e enai são dois verbos. O primeiro quer dizer partir e o segundo quer dizer ser ou estar. E esses dois verbos se encontram no infinitivo. Um no aorista e outro no presente, mas os dois estão no infinitivo. E eles estão unidos pelo mesmo artigo, tu, que é o artigo que inicia esse trecho que eu acabei de ler. Então, este artigo ele unifica essas duas coisas, tratando esses dois verbos como sendo um tipo de dois lados de uma mesma moeda.
Ou seja, por um lado você partiu, mas por outro lado você agora começa a estar com Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está deixando muito claro nesse texto é que a partir do momento em que ele morre, ele já vai estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, a vida após a morte do justo, para o apóstolo Paulo, se resume em uma coisa que talvez caracterize tudo: estar com Cristo. Isso seria o paraíso para o apóstolo Paulo. Se nós juntarmos agora os três textos, nós vamos ter um entendimento completo do que acontece com o justo depois que ele morre. Nós já vimos que quando ele morre, o corpo se separa da alma e, portanto, a alma vai para um lugar. Os injustos vão para um lugar de tormento, como nós já vimos. Um pouco parecido com o que os demônios, passam, estão sob castigo. Já os justos, pelos textos que lemos hoje, eles estão em um lugar de gozo, de alegria, um lugar que tem em gozo celeste, habitação celeste e principalmente essencial, um lugar que eles já estão com Cristo, eles já estão junto com Cristo naquele lugar, porém apenas com a alma. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição, a última ressurreição, e na ressurreição então nós vamos ver como este gozo se torna completo, quando a alma se une ao corpo e agora eles passam para uma outra habitação, uma habitação completa, onde eles vão poder gozar com alma e corpo. Mas já agora, no presente momento, logo após a morte, nós começamos, aqueles que estão em Cristo, a gozar de uma alegria celeste, algo semelhante ao céu, claramente semelhante. Mas quais aplicações, então, esses textos nos traz? O que ele deve nos trazer à reflexão, ou trazer à mente para pensarmos um pouco? Eu gostaria de trazer pelo menos 5 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, aqueles que morrem em Cristo já gozam de uma alegria celeste. Em segundo lugar, aqueles que morrem em Cristo, eles vão para mais perto de Cristo. Em terceiro lugar, aqueles que morrem em Cristo têm descanso, têm consolo, têm conforto na sua alma. Em quarto lugar, se você ainda não está em Cristo, há um clamor muito claro nesse texto. Arrependa-se para que você possa viver nessa esperança de estar com Cristo. E em quinto lugar, o viver que temos agora, ele deve estar em Cristo. Portanto, não há razão para desfazermos das nossas vidas aqui, porque Paulo disse que a nossa vida aqui tem sim muita motivação. Ela é importante porque nós estamos em Cristo, nós trabalhamos para Cristo. Porém, ao mesmo tempo que Paulo nos coloca em um consolo e um conforto e esperança eterna de que quando nós morremos nós vamos estar com Cristo. Assim, este entendimento que a palavra de Deus nos traz motivação para viver o momento agora e nos traz conforto e alegria mediante a uma iminente morte. Que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração e que nós possamos ter sempre essa esperança de que ao deixarmos essa terra, vamos estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos estar gozando de alegria eterna. Deus abençoe e até o próximo vídeo.